O choro do A Rádio Mundial apresenta programa Umbanda Linda, falando sobre a magia da vida, com o sacerdote Alexandre Comino. 500 contra 1. João de Deus vira réu por violação sexual e estupro. A juíza Rosângela Rodrigues dos Santos, da comarca de Abadiânia, aceitou denúncia e colocou o médium João Teixeira de Faria, o João de Deus, no banco dos réus por violação sexual e estupro de vulnerável. A informação foi confirmada pela assessoria do Tribunal de Justiça de Goiás ontem. João de Deus está detido no complexo da penitenciária Aparecida de Goiânia desde o dia 16 de dezembro, quando se integrou às autoridades. Após uma série de denúncias de abuso sexual no fim daquele mês, o Ministério Público de Goiás apresentou denúncia acusando o médium de praticar crimes contra 4 vítimas durante atendimentos. O processo corre em segredo de justiça, mas, de acordo com reportagem do jornal O Estado de São Paulo, a denúncia contém o depoimento de 19 das 79 mulheres ouvidas pela Promotoria de Abadiânia, Agência Estado. Nós estamos lendo aqui o jornal Metro News de São Paulo, quinta-feira, 10 de janeiro de 2019, ano 45, número 8227. Essa é a notícia e é uma das manchetes aqui. João de Deus vira réu por crimes sexuais. Eu estou aqui hoje com meu querido irmão, amigo João. Estou aqui com João Vieira. João Luiz Vieira. João Luiz Vieira, que é jornalista, sexólogo e ator. Essa parte fecha. Para a gente falar um pouquinho sobre essa questão, e junto com a gente também, David Dias, que está sempre aqui com a gente, o David. Sempre junto. Muito bem. João, meu irmão, eu vi que você trouxe algumas anotações aí sobre esse assunto. As pessoas, para mim, como médium também, dirigente espiritual, sacerdote de Umbanda e cientista da religião, as pessoas me perguntam: como pode? Tinha espírito, não tinha espírito? É mais o que chega para mim de dúvida é essa. Eu digo assim, existe uma coisa muito importante. O bem não compactua com o mal, nem para fazer o bem. Então é impossível que existam espíritos do bem compactuando com agressão, ou com violência, ou com estupro. Então, se há nesse momento espíritos do bem, esses espíritos estão ao lado das pessoas que, nesse caso, são as vítimas. Aí diz, mas como é que tem tanta cura num lugar desse? Para haver cura, não precisa nem ter mediunidade, nem ter espírito. Quando há um ambiente de fé, quando há um ambiente dessa maneira, então você tem a cura. Eu vi uma tese muito interessante do médium Medrado, que é muito conhecido na Bahia, estava com a gente num Bahia, eu vi uma entrevista dele em que ele estava falando assim, mas é possível também um médium incorporar um espírito como o Roger Abdelmaci, que é aquele médico que acaba de abusar de várias pacientes, que já foi condenado, inclusive tem uma série na televisão chamada Assédio, né? Então pode também um médium incorporar um espírito do naipe do Roger Abdelmaci. Ou pode não incorporar nada, ou pode ele, nós que acreditamos em reencarnação, é possível que numa outra vida você tenha sido médico e agora você se lembra, você traz isso na tua alma, essa facilidade de lidar com o corpo humano, de cortar, de pôr a mão, de trazer, enfim, né? Porque ninguém pode negar que houveram curas, mas ninguém pode dizer que para que exista a cura, não é necessariamente obrigatório a presença de um espírito de luz ou da mediunidade.
Então, nós estamos falando aqui sobre as possibilidades. Do ponto de vista espiritual, geralmente, é isso que as pessoas me perguntam. Então, eu estou falando aqui sobre as possibilidades. Pode ser que não tinha, não precisa necessariamente ser médium, nem nada. Só tem um fato. O bem não compactua com o mal. Porque algumas pessoas dizem, mas será que, já que curava tanta pessoa, né, já que tem tanta cura e tanta gente, será que os espíritos não estão ali, de qualquer forma, junto com ele, ajudando e curando, mesmo em detrimento, enfim. É um assunto delicado, é um assunto polêmico. Eu não sou juiz, eu sou médium e falo na qualidade de médium. Temos informações aqui de um jornal, um olhar seu enquanto sexólogo e jornalista, e o David também, para dar essa opinião também mediúnica, umbandista para nós. O assunto é muito delicado. E é um assunto que não se encerra, né? Não. E não acabou aí, né? E não acaba tão cedo. Quer dizer, ele mudou de patamar agora. Em vez de ser indiciado e investigado, agora ele é réu. Né? E essas mulheres, foram poucas as mulheres que estão inclusas neste processo, porque essa lei prescreve se você não denunciar. 6 meses, não é isso? É. E para vocês terem uma ideia, hoje existem 6 crimes sexuais previstos no Código Penal. Há 10 anos apenas, de 2009 para cá. Antes de 2009, vigorava o Código Penal de 1940, que era apenas um crime, atentado violento ao pudor. Isso incluía tudo. Entendi. Ou era ou não era. Então tudo era 10 anos de prisão. Se você estuprasse alguém, se você andasse nu na rua, tudo era a mesma pena. Agora tipificou-se. E quem faz as leis? O nosso Congresso Nacional. Então nem especificamente sobre o João de Deus, mas sobre essa questão, João, que você traz para a gente. De informação que eu estou vendo aqui, violência mediante, assédio... Então, ele tá incluso em 2 crimes, né? Estupro de vulnerável, porque assim, as pessoas não sabem que tem alguns crimes que eles não são... algumas aí é outro assunto, parafilia, etc. Mas parafilia fica para outro dia. Mas assim, tem alguns crimes, algumas violências que elas têm que estar tipificadas no Código Penal. Então conseguiram incluir... Tem que qualificar, né? Qualificar em 2, que é estupro de vulnerável, quando é alguém menor, e violência sexual mediante fraude, ou seja, ele enganou aquela pessoa. Então a questão aí mais polêmica nesse caso do João de Deus é que, pelo que se sabe até agora, não foi um espírito, foi ele pessoa física. Não foi uma entidade. Exatamente, porque isso acontecia, segundo os relatos, num ambiente reservado, que é um quarto que ele tem lá, um escritório e um banheiro, né? Exatamente. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma questão de crime. Então, sempre que há um abuso, sempre que há essa questão de violência, isso é caso de polícia, de juiz. Por que eu acho importante falar sobre isso? Porque nesses anos todos, João, eu já ouvi muitas e muitas mulheres que vêm estudar e que contam relatos de que foram abusadas. E eu nunca conheci nenhuma disposta a ir na polícia, a fazer BO, enfim, né? Porque não quer se expor, porque... Enfim, é muito, muito, muito delicado. Agora, eu creio que com isso vão começar a aparecer outros casos também, que não é privilégio, não é privilégio do universo espírita, não é privilégio do universo umbandista, não é privilégio do universo, inclusive do universo religioso, mas isso marca um momento muito especial, um momento em que a relação com a mulher, a fragilidade dessas situações está mudando. A mulher sim poderá tomar a frente e denunciar. O David, inclusive junto com a Renata, falou muito sobre isso, sobre as questões legais também. Eu entendo que isso traz uma mudança perante a sociedade. Eu até acrescento que muitas mulheres não sabem o limite, muitas mulheres não sabem que aquilo é considerado um crime. Muitas mulheres têm vergonha de contar para o marido, para o pai ou para o irmão que foi violado. E muitas mulheres têm vergonha de ir na delegacia, que geralmente elas são atendidas por delegados homens. Por isso existe uma delegacia da mulher. Que nem tem algumas que fecham no fim de semana. Tem uns problemas também aí. E tem um problema de cultura. Muitas pessoas não sabem as tipificações de crimes.
Muitas pessoas não sabem o limite do avanço do toque. Você sabe que nos Estados Unidos... Então, o que a gente pode falar para as pessoas que não sabem? Ficarem atentas, o limite quando existem elogios exagerados, quando os elogios são públicos, que constrange a pessoa, e a pessoa não diz que aquilo está constrangendo, ali já tem um problema. Evitar... você sabe que nos Estados Unidos agora está criando uma onda no ambiente de Wall Street, onde os homens estão evitando se reunir em lugares fechados com mulheres menores de 35 anos, com medo de processos. Então, assim, evitar jantar com mulheres com menos de 35 anos, evitar reuniões em portas fechadas. Por quê? Porque teve aquele evento Me Too, das mulheres, as artistas de Hollywood, né, que foram contra os ator, produtores, né? que faziam algum tipo de negociação para ganhar papéis em troca de um jantar, uma visita ali naquele quartinho, etc. Então, a gente ouve que isso é muito comum nesse ambiente, né, de televisão e cinema. Então, vem de uma cultura de homens que têm mais de 50 anos, né, que não entenderam que o mundo mudou, que os direitos são outros, enfim, tem que rever vários paradigmas, né? E isso inclui ambientes também sagrados e religiosos. Todos os ambientes. A gente sabe, né, da Igreja Católica também a questão da pedofilia, que até o Papa Francisco já comentou. Pô, vamos chegar lá também. David? Nossa, esse é um assunto tão polêmico, tão complexo, que eu fico aqui, vocês estão falando, eu tô envolto de tudo isso. Quanto a esse caso em específico, infelizmente, é mais um caso. É mais um caso que, por Deus, né, veio à tona por alguém que teve muita coragem. E essa fala que você disse, em anos de terreiro, a gente ouve muito isso. Muito. São vários os relatos, quase que diários, assim, que a gente recebe de, fulano fez isso, fulano fez aquilo. E parece que, Alexandre, inexplicavelmente, em algum momento, quando a pessoa está dentro do âmbito religioso, ela meio que perde a noção. Que isso é normal, né? Que tem que ter relação com o Exu, ou com a Pombagira, ou que as entidades vão ter relação uma com as outras, ou para você ter namorado, você tem que sair com o Pai de Santo. Então a gente tem que entender que isso não é uma coisa normal, isso não é uma coisa aceita, isso não é da Umbanda. Nada que te agride, nada que te ofende pode estar dentro do âmbito religioso, que é um âmbito familiar, e de preferência o trabalho religioso, espiritual, é feito às vistas claras, à frente de todos, né? Exato. Não é um trabalho que é feito em quartinho nem nada, né? Exato, e a religião tem que ficar muito bem claro, e eu tenho que quase que me conter, porque esse assunto me deixa perplexo, assim, vontade de explodir. A religião, ela é um processo, principalmente a sua própria religião e a sua fé, é algo íntimo. Ninguém toca na sua religião. Ninguém toca na sua religião, quiçá no seu corpo. É impossível. Que é sagrado, né? Que é sagrado. Então, não há em nenhum momento, desculpe até a veemência dessa forma, não há em nenhum momento, por exemplo, quando o assunto é Umbanda, a necessidade de alguém te ministrar um banho de ervas, por exemplo. Não há, isso não existe. Isso não existe e é, muitas vezes, uma veia para uma desculpa ou outra, que, porque fulano disse que eu tenho que tomar um banho e ele que tem que me dar banho. Não. Isso, religião é algo muito, muito, muito íntimo. A convivência religiosa, o coletivo, se estabelece dentro do terreiro. Quando você vai praticar a sua própria fé na sua casa, o seu banho de ervas ou qualquer outra situação que envolve você com você mesmo, é evidente que você vai fazer suas práticas sem que ninguém tenha necessidade de tocar em você, de fazer algo por você. Tenha autonomia religiosa e não permita com que as pessoas brinquem com a sua fé. Olha, não faça nada que possa lhe constranger. Pronto. Não é isso? A gente tem que estar muito à vontade nesse ambiente, que é tão delicado. Às vezes é muito difícil você entender o limiar. Agora, o João comentou sobre a Igreja Católica e, por exemplo, os casos de pedofilia. A gente tem também um reverso da moeda de universo e de cultura. Ou seja, a gente vive uma cultura onde tudo é muito reprimido, tudo é muito mal explicado, a criação de uma sombra, né? Nesse universo onde existe um moralismo muito alto, a sombra ela vai crescendo. A gente pega o universo católico, por exemplo, onde
Eu não sei se todo mundo sabe que os padres, eles têm um voto de celibato. Celibato quer dizer, esse padre não pode casar e ele não pode ter relação sexual. Por quê? Para não dividir os bens da igreja. É econômica a questão. O padre não... É econômica. Agora, você, por exemplo, pega um jovem que começa a fazer os seus votos na juventude e ele ainda pode ser que ele ainda não teve um aflorar total dos seus hormônios, das suas vontades, dos seus desejos. E depois que ele já está ordenado, já está lá, ele começa a se deparar com a vida, com o universo, com o outro, com os desejos, e começa a surgir uma sombra muito grande porque há uma questão moral com relação a isso. E um moralismo muito grande com relação à sensualidade, à intimidade, ao sexo. Então, é algo tão delicado, de um lado um moralismo tão grande, do outro lado uma agressão, né? Então, como lidar com isso e encontrar um caminho do meio? Porque quando está mal resolvido, então aí você acaba dando vazão a uma sombra, alguma coisa e tal, que vai acabar numa agressão, numa violência. Tem um aspecto também de que as pessoas que vão a essas consultas, elas estão vulneráveis, né? Elas estão destruídas emocionalmente, elas estão destruídas fisicamente, biologicamente, enfim. Tem doenças também. E aquele líder, aquela referência, vira um ser que não tem questionamentos em relação a ele. Está nas mãos dele. Então, a grande responsabilidade desse líder diante de uma pessoa vulnerável, né? Então, não existe nenhuma desculpa para uma violência. Não. Agora, a gente precisa entender um outro ponto que é importante, a procura do milagre. Então, a gente está sempre à procura de alguém que possa resolver todas as nossas dores e todos os nossos problemas instantaneamente como um milagre. E aí, no momento que alguém se coloca no papel de milagreiro, então você tem uma procura muito grande por aquilo. E a exclusividade também, o querer um atendimento exclusivo, né? Eu não faço atendimento particular. Eu faço gira de Umbanda, que é uma religião onde lá dentro eu sou só mais um médium igual a todo mundo. Eu tenho uma responsabilidade maior, que é a responsabilidade de dirigente e sacerdote do Colégio de Umbanda Sagrada Pena Branca. Mas nas giras de Umbanda, quem vem se atender passa ou com os guias que eu manifesto, ou com os outros guias da mesma maneira, igualzinho, né? Da mesma forma, não há diferença. Mas é muito comum as pessoas ligarem, mandar e-mail, porque querem um atendimento exclusivo e particular comigo, que eu não faço. Então, há em várias tradições espirituais e várias pessoas que fazem esse trabalho de atendimento em particular, mas o atendimento particular que é a necessidade de querer algo exclusivo. É tão delicado isso. Muito delicado. Querer uma exclusividade, uma particularidade, que é algo que, inclusive, se alguém dedicar sua vida a atender particularmente as pessoas, e a pessoa fala, não, além de querer particular, eu quero que você venha na minha casa, porque eu não vou vir, porque eu moro aqui no Monte Olimpo, aqui em cima, então você tem que vir aqui, porque eu sou o Zeus, sentado aqui, você tem que vir aqui me atender. Ah, mas eu não tenho condição, não tenho nada, mas eu vou pagar. E aí começam questões super... Aí começa a prestação de serviço, A prestação de serviço. E aí, cliente, a pergunta é, você pode entregar esse serviço? Quem pode prometer a cura? A cura é uma coisa que você espera, ela pode acontecer ou não, mas a gente não pode prometer a cura. Então, esse universo de prestação de serviço, de compra, de venda, esse mercado que acaba virando um mercado. E quando você não compra com o dinheiro, você compra com a sua atenção, você compra com a sua... né, com a sua presença, você não compra isso, mas você comprou, enfim, né? Privilégios, né? O privilégio, a água e... né? Então, é um universo muito grande. Tem outra questão que é bom a gente alertar sempre, que é o gaslighting, né? O gaslighting começou nos anos 30, a partir de uma peça de teatro e virou filme, que é quando o agressor ele conduz psicologicamente, emocionalmente a vítima de um jeito que ela acredita que ela que foi culpada daquela situação. Então, muitas dessas vítimas de violência, elas acham
por às vezes acontecer um gaslighting por parte do agressor, de que ela estava com um vestido curto naquele dia, ou que ela se insinuou, ou que não foi bem isso, ele tem razão, eu acho que eu estou louca, eu estou enganada, e aí não denuncia. Né? E aí passam-se anos até ela perceber que não, ela foi vítima, sim. E ela pensa que é só ela. Ela pensa que é só ela. Então é preciso ficar alerta que os agressores são muito carismáticos, né? Eles são muito sedutores de fato, e ele faz a vítima acreditar que ela que foi a culpada daquilo. Não foi eu. Que é o que se alega, né? Tanto ele quanto o Roger, que você citou agora, os dois negam. Né? Porque, primeiro que é um ambiente privado, como se você vai provar a partir da palavra, né? Que é uma coisa incrível isso, né? A palavra não ter valor, né? De 500 mulheres contra a palavra de um homem. Não é uma coisa que chama muita atenção isso, né? É inacreditável, é impossível que 500 mulheres estejam mentindo. Uma coisa incrível, né? Em épocas diferentes, às vezes até em lugares diferentes, é realmente incrível. Então, isso é uma constatação de uma situação triste, de uma situação polêmica, de uma situação chata, até constrangedora, mas é importante a gente falar por quê? Porque é importante todos tomarem consciência e não permitir que isso aconteça em outros ambientes, né? E eu digo, no ambiente de Umbanda, isso também acontece demais. Aí eu comentei isso nas redes sociais, falar, agora você vem falar da Umbanda, aí na Umbanda, que alguém acha que isso não acontece na Umbanda? Isso acontece na Umbanda, isso acontece na Igreja Católica, isso acontece na Evangélica, em todos os lugares. Mas é uma questão de uma tomada de posição, de cultura, de posicionamento, de olhar, de entender e do respeito, né? Mútuo. Do respeito, do movimento que começa desde a década de 70 com o movimento feminista, que passa ali pela lei da Maria da Penha. 2006. De 2000, a lei de Maria da Penha, 2006? Tá tudo, eu estudei tudo direitinho. Junto com o especialista. Que bom, né, João? Ainda bem que você trouxe a informação. Mas é pouco tempo, gente, 2006. Muito pouco, né? É o resultado, não é? De uma caminhada. De uma caminhada que não terminou. Muitas coisas têm que ser revistas. 6 crimes sexuais são muito poucos. E algumas pessoas falam que empoderamento da mulher é mimimi. Não é, né? É uma questão, é um factual. Temos poucas mulheres no Congresso criando leis para isso. Né? Quem cria essas leis, a maioria do Congresso é feita de homens de mais de 50 anos. Estamos aqui 3 homens falando sobre isso. Né? Também. E agora? Isso, é incrível isso. Acho que é um fato. A gente não sabe bem, né? Eu falo. Não estamos no lugar de fala. A gente nem sabe mais o que é homem, o que não é homem. Você que diz, a gente que diz o que é, né? Olha lá. É de mim para você, não de você para mim. Né? Acho que a gente é ser humano, né? A gente é ser humano, respeitar o outro como humano. Pois é. É um assunto muito sério, muito longo e não termina agora. Então a gente encerra aqui. Mais alguma coisa que a gente deve falar, João? Importante? Eu acho que é importante ficar alerta que para todo mundo, tanto para quem dirige, para quem é médio, para quem, né, para quem vai para o atendimento, que o seu corpo é sagrado, né? E que não existe essa invasão. E ficar atento também quando a situação passa um pouco do limite. Ficar de olhos abertos. Respeito é bom e cabe em qualquer lugar, né? Qualquer lugar. Eu acho que isso. Invisibilidade, essa coisa de não sei se eu tô louca, se eu tô louco, invisibilidade mata. Então é importante a gente saber. Se você passou por alguma situação que você mesmo julga constrangedora ou julga estranho, comente. Se foi dentro do seu âmbito religioso, comente com o seu amigo. Não satisfeito, comente com outro do outro terreiro, do outro lugar. Comente. Vá buscar informação para ver qual é que é mesmo. E procure a polícia. Especificamente na Umbanda, em gira de direita ou em gira de esquerda, gira aberta ou gira fechada, deve haver respeito. Não se permita ficar numa situação constrangedora. No mínimo, vai embora daí. Sai daí. Está constrangendo, vai embora. Se chegou no ponto de haver crime, é polícia. Muito, muito obrigado. Esse foi o programa Umbanda Linda, que vai ao ar também no YouTube, canal Alexandre Comino. Muito obrigado. Obrigado, João. Muito obrigado pelo convite.
A Rádio Mundial apresentou programa Umbanda Linda, falando sobre a magia da vida, com o sacerdote Alexandre Cumino. Show.